Aqui no estúdio eu recebo com muito prazer o professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Jorge da Silva. Ele é doutor em Ciências Sociais e foi criado onde hoje existe o Complexo de Favelas do Alemão. Professor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer receber o senhor aqui. Eu queria começar perguntando se o senhor concorda com o que o governador falou, que é preciso perseverança, é preciso coragem, é preciso insistir. Absolutamente, concordo totalmente com o governador. E já imaginou se houvesse um retrocesso agora das forças de segurança? Seria uma vitória dos traficantes. Eu acho que, pelo contrário, o governo tem que continuar nesse processo. Então, esse reforço é bom? Já está em 30% de reforço lá? O reforço é bom, esse modelo deve ser mantido, porque os traficantes, eles vão, o tempo todo, eles vão tentar fazer isso, vão tentar desestabilizar as forças de segurança e vão tentar desestabilizar o governo. Eles vão tentar desestabilizar o próprio processo. Então, é preciso realmente que haja um apoio, não só às forças que estão lá, mas o apoio de toda a sociedade aos policiais, às forças de segurança, para que os traficantes, dali pelo menos, é claro que eles vão sair dali e vão para outros lugares, mas pelo menos ali, acho que é ponto de honra que o Estado esteja presente e controle aquela situação. Porque é um mercado, é um comércio, é um negócio como outro qualquer, quer dizer, horrível, ilegal, mas é um negócio. Então, as pessoas que dominam esse negócio vão tentar fazer com que ele continue funcionando. E cabe à polícia evitar ou, enfim, tirar essas pessoas de lá e prender. O problema todo é o seguinte, como se trata de um mercado, é o mercado das drogas, esse mercado exige que haja uma demanda. Tem quem compre e quem vende. Então, é uma ilusão imaginar que não vai haver quer dizer, oferta enquanto há demanda. Isso aí é um atentado à lógica da economia. O problema todo é o seguinte, é que quando você pressiona, né, os traficantes em determinado lugar, a tendência é eles irem para outros locais. E aí nós temos o problema realmente do mercado. E uma coisa que... Muitos devem acabar saindo, não é, professor? Porque muita gente está ali por falta de opção. Na medida em que a comunidade ganha um outro posicionamento, que o Estado está dentro da comunidade e que para muitas pessoas começam a surgir outras possibilidades de trabalho, de emprego, muita gente vai sair eu acho que sim, desse mercado, digamos assim. Exato. Quer dizer, quando se oferece à juventude, né, outras opções, né? É claro que eles não vão ter mais aqueles soldadinhos. Quer dizer, se você oferece trabalho, oferece oportunidade de emprego, oportunidade de um empreendedorismo, mesmo que seja até rudimentar. De instrução. Mas eu costumo dizer o seguinte, o esporte tem que ser um objetivo nacional. Não pode ser um objetivo de botar os garotos para praticar esporte para não nos assaltarem. Claro. Não pode ser isso. Quer dizer, então o esporte nesse sentido. E quando a gente fala em esporte, lazer, numa proporção macro, a gente está falando em tirar centenas, milhares de jovens da senda do crime. Outra questão, a comunidade que por tanto tempo, tantas décadas, viveu calada sob o domínio dos traficantes, o que a gente vê é a comunidade se manifestando e confiando na polícia, né, professor? Claro. Houve tempo em que as comunidades... entre, às vezes, a truculência da polícia e a truculência do traficante, ela preferia ficar com a truculência do traficante, que o traficante fazia ali algum... Quer dizer, no momento em que você tem um outro modelo de ocupação desses espaços, com a chamada polícia comunitária, a polícia está lá não para pressionar os cidadãos. Está do lado, ela está para defender. A polícia está lá para proteger a população, a polícia está lá para estar ao lado da população, dos moradores, para que os moradores tenham mais tranquilidade para viver. Então, há uma mudança de lógica fundamental nesse processo. Quer dizer, a polícia deixa de ser aquele elemento de confronto que antes, né, durante muitas décadas, pensava-se em fazer o confronto, e esse confronto não distinguia o morador do traficante. Então, hoje, o que está acontecendo? Estabeleceu-se, colocou-se ali uma cunha entre os traficantes e os moradores. E isso é bom para a comunidade e muito ruim para os traficantes. E eu espero que continue sendo assim. E é por isso que eu acho que o Estado não pode recuar. Não vai recuar, a gente vai ficar aqui torcendo e acreditando. Vamos mostrar um pouquinho o que aconteceu, o momento em que a nossa repórter Renata Beth, aqui da Globo News, ela estava trabalhando, ela estava fazendo uma entrevista
quando ela foi interrompida exatamente por causa do tiroteio. Ela estava entrevistando um dos participantes da corrida Desafio da Paz quando os tiros começaram. Vamos ouvir. Sua profissão? Já correu essa corrida antes? Não, foi a primeira vez a corrida, foi a terceira vez que Parece que você tira, hein? Isso é tiro mesmo? Ou seja, a gente vê que no começo as pessoas nem acreditam, né? Quer dizer, confundem o barulho como algum fogo de artifício, alguma coisa, e depois todo mundo se dá acordo de que é um tiroteio de fato. É uma ousadia, né? É uma forma de pressão. Eles querem ver se a polícia mantém essa posição, como o senhor diz, de defender a comunidade. E essa ação, exatamente no momento em que vai começar a corrida pela paz, é uma ação interessante. Porque eu imagino, né, que o secretário de Segurança, as autoridades ficaram no seguinte dilema. Olha, está havendo um tiroteio, houve um tiroteio aqui. Acho melhor a gente suspender a corrida. Mas se suspendesse a corrida... Você está dando a vitória, está dando a vitória aos para os traficantes. Claro. Mas então você... quer dizer, é uma decisão muito difícil, mas eu acho que, nas circunstâncias, não podia ser muito diferente. E o próprio secretário de Segurança, o secretário Mariano Beltrame, estava lá correndo, né? E ninguém desistiu. A corrida aconteceu normalmente. Mas houve muita hesitação antes, se vai haver Sim, a corrida. natural, né? Porque... Não, mas isso que eu estou falando. Agora, já imaginou se a corrida não acontece? Então foi um ponto positivo. Eu acho que não tinha saída. Não tinha saída. A vitória da comunidade, quer dizer, uma apesar vitória... dos riscos, não tinha saída. Foi a vitória do Estado. Agora, professor, eu queria que o senhor lembrasse um pouquinho dos seus tempos de menino. Meu tempo de menino. Como era a comunidade do Alemão? Quais são as lembranças que o senhor tem? Aquela região era uma região absolutamente abandonada pelo Estado. Não era abandonado pela polícia, porque às vezes a pessoa, não, falta polícia. Olha, nós somos de uma época, né? Eu já sou mais velho, nós somos de uma época em que as pessoas dormiam com as portas abertas, não é porque tinha polícia. As pessoas dormiam com as portas abertas porque as relações sociais eram diferentes. Quer dizer, então, há um momento em que você tem a ideia de que só a polícia vai proporcionar tranquilidade e segurança às pessoas. Quer dizer, ninguém pensa, né, em mudar a relação, né, das diferentes pessoas da sociedade, dos diferentes grupos sociais, das pessoas mais ricas com as pessoas mais pobres. Quer dizer, então, acho que nós temos que pensar também, quer dizer, como é que nós temos a nossa convivência social. Quando nós pensarmos em formas diferentes de convivência na sociedade... É o que o Joemir Ventura chama de cidade partida. Exatamente. Quer dizer, então, e mesmo nesses locais, nos locais onde nós vivemos, eu não moro lá mais, naquela região, mas mesmo nos locais onde nós moramos, eu acho que as relações sociais estão muito deterioradas. E quando você fala assim, olha, eu preciso de segurança no meu bairro, você está dizendo o quê? Eu preciso de polícia no meu bairro. Não, eu acho que a gente tem que pensar em segurança em outros termos. Além da necessidade de que você tenha a polícia para proteger, é preciso também que, de outros meios... Você mesma mencionou aí, né, o apoio que se deve dar à juventude, no sentido da de estudar, de oferta de lazer, de emprego, de esportes. Quer dizer, então, há uma série de coisas pequenas, realmente, que podem ser feitas, independentemente de providências... São fundamentais. Independentemente de providências macro. Nós não podemos nos esquecer de que já houve época no Brasil em que determinados grupos sociais não deviam estudar, porque é um perigo. Essas pessoas vão estudar e vão ser um perigo para a sociedade. Então, havia uma barreira contra a educação das pessoas, das classes populares. Antes da gente encerrar, o senhor tem lembranças felizes da sua infância? O senhor muito feliz. Soltava pipa, jogava bola, não tinha medo. E as brigas do pessoal lá do Cariri com o pessoal lá de Vila Cruzeiro Alemão era briga de pedra. Era um outro tempo de ingenuidade. Era briga de pedra, guerra de pedra, não era guerra de revólver. Hoje é guerra de fuzil. E o senhor acredita numa situação de paz? Não digo numa hipocrisia ou numa utopia, mas numa situação de paz. Eu tenho Só para a gente encerrar. Eu tenho duas ideias que eu acho que elas precisam ser discutidas e pensadas. Primeiro,
como é que a gente tem tanta arma na mão de tanta gente? Gente de bem, traficante, polícia, é muita arma, né? Às vezes um vizinho dá um tiro no outro porque está fazendo barulho, quer dizer, então, isso, quer dizer, é preciso repensar essa questão das armas de fogo no mundo inteiro, e no Brasil também. Segunda, será que nós vamos continuar com esse modelo de prender usuário, prender traficante de drogas? Isso aí não acaba. Esse modelo de guerra às drogas, guerra penal, polícia... É a polícia que vai resolver o problema das drogas. Esta é uma questão social importante, as drogas em si. As drogas são uma questão social, não são um problema de polícia. Então, no momento em que você coloca as drogas como um problema de polícia, não tenha dúvida, nós vamos continuar assistindo essas cenas por muito tempo. Professor Jorge da Silva, foi um prazer conversar com o senhor. Não. É um prazer ouvir uma pessoa que mostra o que pode ser feito, que já viveu, que sabe que a situação pode mudar, pode melhorar. Agora é preciso vontade e ação. Claro. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço.